Vamos ler aqui Mateus 6, 16 a 18. Vamos ler de 16 a 18. No roteiro você só tem algumas partezinhas ali, né? Mas vamos ler novamente Mateus 6, de 16 a 18. Nos diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vem em secreto. O seu Pai que vem em secreto o recompensará. Amém? O que a gente destacou ali no roteiro são, enfim, algumas palavras ali dos textos. Quando jejuarem, ao jejuar, você está jejuando. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. O jejum é a vontade de Deus? Justifique sua resposta. Talvez, e é muito interessante, também com base no texto, né? Como que, enfim, olhando para o texto, né, ele mostra que é a vontade de Deus que jejuemos, né? Não tem que responder só com base no texto, tem outras respostas, certo? Mas dá sua resposta e tenha uma justificativa, Na semana retrasada nós fizemos essa primeira aula sobre jejum, e nós poderíamos fazer talvez 5, 6 aulas, certo? Sem dificuldades. Mas só relembrando alguma coisa da semana retrasada. Enfim, alguns dizem que no jejum você não pode pedir nada, que é errado pedir alguma coisa, que o jejum tem que ser só consagração e só isso e nada mais. Mas nós vimos na Bíblia que não é assim. Sim, jejum é consagração, jejum é adoração. Jejum é tudo isso. Mas na Bíblia nós vemos em que momentos o jejum aconteceu. E nós vemos lá no Velho Testamento que ele ocorria como uma ação de humilhação, expressão de humilhação, de tristeza. Quando algo acontecia, eles buscavam a Deus buscando uma mudança naquela situação de tristeza. Cumprimento de uma promessa, a cura de uma doença. Davi jejuou buscando a cura do seu filho. Sinal de arrependimento, Nínive, quando viu a palavra de Jonas. Quando se ouve notícias dolorosas e se quer uma mudança na situação, Neemias, ele fez isso. Diante de ameaças muito grandes, segundo Crônicas 20, versículo 3, Josafá, para pedir a proteção de Deus, Esdras 8, 21, quando jejua-se para mudar o destino de um povo, Esther, capítulo 4, versículo 16, jejuns, eles têm propósitos. Os nossos jejuns, eles precisam ter propósitos. Quando nós vamos começar um jejum, oremos a Deus e digamos a Deus qual é o propósito. Talvez o propósito seja só adoração, só consagração, só agradecimento. Ok, mas é um propósito. O jejum é feito com propósito. Mudança de alguma situação, a cura de alguma doença, uma batalha espiritual que se enfrenta. Então, é importante que os propósitos sejam colocados no jejum. Quando nós examinamos aqui essas escrituras e a fala de Jesus no Sermão do Monte, na semana retrasada a gente falou sobre motivações do jejum, sobre o que ele falou ali, do jejum dos fariseus, que era um jejum não para cultuar a Deus ou para glorificar a Deus, mas era para glorificar a si mesmo. Jejum envolve humilhação, mas eles jejuavam para se exaltar, não para se humilhar. Estavam fazendo tudo ao contrário. Jesus está
corrigindo estas coisas. E nós, nesta passagem, a gente consegue perceber nitidamente que é a vontade de Jesus que nós jejuemos. O que Jesus falou aqui nesse texto de jejum? Geralmente a gente olha nele e só vê essa questão da correção, que está ali, é importante. Mas, em meio a essas correções, ele revela que ele quer que jejuemos. Por quê? Porque ele falou, quando jejuarem. Ao jejuar. Você está jejuando, então haja assim. Gente, todas essas falas de Jesus demonstram que é a expectativa dele que os seus seguidores jejuem, está claro? Está claro, é a vontade dele que nós jejuemos. Jesus não disse, se você jejuar. A palavrinha da lacuna. Ele não disse se você jejuar, ele disse quando jejuar. Então, já que ele falou quando, é porque ele está esperando que os seus seguidores jejuem. Eu estou falando aqui para gente comprometida com Deus, eu estou falando aqui para facilitador de grupo pequeno, eu estou falando aqui para gente que ministra, que ora, que intercede, que evangeliza, que compartilha a palavra de Deus, que clama. Então, é a expectativa de Jesus que jejuemos. Jejum é um assunto amplo, certo? Mas hoje aqui a gente vai falar especificamente sobre algumas passagens bíblicas relacionadas ao jejum e verificar aqui nessas passagens tipos de jejum que nós vemos nas Escrituras. Não tem um único jejum, uma única maneira de jejuar na Bíblia. Não. Algumas maneiras de jejuar. Nós olhamos lá no começo da Bíblia. Moisés jejuando. No livro de Êxodo, a Bíblia fala de 2 jejuns que Moisés realizou. E os 2 tiveram uma duração de 40 dias. E a Bíblia diz que nessas 2 vezes, nesses 40 dias, Moisés não comeu e nem bebeu. Gente, esse foi o único homem que conseguiu jejuar esse período sem comer e sem beber. Ninguém sobrevive 40 dias sem beber. É possível sobreviver sem comer, mas é impossível alguém sobreviver sem beber durante 40 dias. Isso só foi possível porque Moisés estava em um estado de arrebatamento. Ele ficou dentro de uma nuvem de glória. Aqui eu coloquei uma passagem, Êxodo 24, 15 a 18. Não era uma situação comum. Ele estava em arrebatamento, lá no monte. Era uma outra situação. E é o único exemplo da Bíblia e da história de alguém que conseguiu jejuar 40 dias sem comer e sem beber. Nenhum outro lugar na Bíblia a gente vai ter um jejum longo sem a bebida. Nesse período de jejum foram dados a Moisés os mandamentos que deveriam reger a vida do povo de Deus. O que aconteceu enquanto Moisés jejuava? Ele recebeu a revelação. A revelação divina veio em um tempo de jejum. Jejum. O princípio que a gente pode extrair dessa passagem é que o jejum, ele nos torna mais sensíveis à voz de Deus. E que nós passamos a receber mais revelação da sua vontade. Agora, ninguém vai receber
em qualquer jejum que seja uma revelação de algum acréscimo da Bíblia, tá bom? Isso não. Moisés recebeu os 10 mandamentos, revelação, em jejum, ok? Mas ninguém, por mais que jejue 80 dias, vai receber uma nova porção da Escritura. Não. Tudo que Deus tinha que nos dizer, escrito está aí. Então, eu não estou dizendo que jejuando a gente vai receber mais. Não. Escritura é isso. Mas o princípio é que quando nós estamos em jejum, nos tornamos mais sensíveis a Deus e recebemos sim revelação de Deus. A gente viu lá, Atos capítulo 13, quando que a liderança da igreja estava em oração, em jejum, o Espírito falou que era para separar Saulo e Barnabé para a obra que Deus tinha preparado. No momento do jejum, da adoração, da oração, teve revelação. Então, o jejum, em função de tudo que ele faz na nossa vida, ele nos deixa mais sensíveis a Deus. E é possível, não é que jejuou vai ter que ter revelação. Por favor, não é isso. Nós jejuamos com propósitos para buscar Deus, buscar a resposta de Deus, mas não quer dizer que todo jejum tem que aparecer um anjo na frente. Mas verdade é que quando jejuamos, nos colocamos na presença de Deus, nós nos tornamos mais sensíveis a Deus. Então, a revelação veio quando havia jejum. Sim, então, quando jejuamos, revelações acontecem. Moisés, esse primeiro exemplo, muito peculiar. Na Bíblia, repito, em nenhum outro lugar houve jejuns longos sem beber. Agora, um outro que jejuou foi Daniel. O jejum de Moisés foi absolutamente total. Não teve nem comida, nem bebida, nem nada. Mas daí a Bíblia vai nos falar de Daniel. No livro de Daniel, existe, lá no capítulo 9, fala de um jejum de Daniel, mas ali não diz como foi esse jejum. Quando ele viu que tinha uma promessa divina, por meio do profeta, ele entendeu e ele jejuou com o propósito de que essa promessa se cumprisse. Ele tinha um propósito. Ok? Então, no jejum, nós buscamos que as promessas de Deus venham à luz, que elas se realizem. No capítulo 9 não diz como foi esse jejum, se foi total, se foi parcial, da maneira que foi. No capítulo 10, nós lemos sobre o jejum que Daniel praticou e nós somos informados que foi um jejum de 3 semanas, ou seja, 21 dias. E lá diz que nesse tempo ele se absteve de alimentos saborosos. E também não usou nenhuma essência aromática. Não diz que ele não bebeu e não diz que ele deixou de comer. Diz que ele se absteve de alimentos saborosos, alimentos que ele gostava. Eu não sei do que ele gostava, né? Hoje, talvez, alguns tinham que jejuar o quê? Picanha, chocolate, Coca-Cola, né? Eu acho que eu vou jejuar cebola. Daí não vale, né? Daí não vale. Né? Esse é um jejum que eu busco fazer constantemente, né? Para mim, isso não é nada saboroso para mim, né? Então ele jejuou aqui o que ele gostava, certo? Ele jejuou o que ele gostava. O jejum de Daniel é chamado de jejum parcial. É parcial.
pois não houve uma abstenção total de alimentos. Alimentos. Gente, essa também é uma maneira de jejuar. E não dá para a gente menosprezar essa maneira, não. Daniel foi recompensado. Outra coisa, jejum traz recompensa. Jesus disse que o Pai vai recompensar quem jejua. Tem gente que diz, não, jejue, mas não espere nada, só fique diante de Deus, não queira nada. Não. Jesus disse que o Pai vai recompensar. Quando se jejua, tem recompensa. Necessariamente nós não jejuamos por causa da recompensa, mas, enfim, número 1 de jejum, sim, a gente está diante de Deus, está morrendo para a gente mesmo, vivendo para Ele. Claro, isso é o essencial do jejum. Mas na Bíblia nós vemos que jejum tem recompensa. Então não é errado a gente esperar uma recompensa. Às vezes essas recompensas não são do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Davi jejuou em função da cura do seu filho. Deus não curou o filho dele, ele morreu. Mas daí Deus lhe deu um outro filho da mesma esposa. Foi preciso um quebrantamento, Deus mudar muita coisa na vida de Davi, que veio a ser o sucessor de Davi, que foi Salomão, o homem mais sábio do mundo. Não teve uma recompensa do jeito que o Davi queria. Foi de outro jeito, mas sim, jejum tem recompensa. E o Daniel teve recompensa só deixando de comer picanha e beber Coca-Cola. Jejum parcial. E que recompensa, sabe, ele ficou 21 dias ali, em humilhação, enquanto esse jejum ocorria, lendo lá no capítulo 10, eu não vou falar sobre tudo o que acontecia lá, depois você lê na sua casa, enquanto esse jejum ocorria, tinha uma batalha sendo travada no mundo espiritual, mas porque tinha um homem aqui embaixo, persistindo em oração, em jejum, uma vitória aconteceu no mundo espiritual. Ele não tinha noção do que estava acontecendo, ele estava aqui clamando a Deus, e possivelmente com esse peso que a gente falou aqui, de intercessão, sentindo alguma coisa, ele tinha esse peso, ele estava orando. 21 dias demorou que o anjo chegou. E esse anjo disse que, desde o primeiro dia que o Daniel estava orando, ele foi ouvido. E que esse anjo veio, mas daí veio um outro ser espiritual que o impediu de passar para entregar essa mensagem. Desde o primeiro dia, veio. Daí, esse anjo disse, olha, daí Deus enviou Miguel. E ele veio e lutou contra o príncipe da Pérsia. E eu passei. 21 dias, ele orando aqui, acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. Isso é misterioso, certo? O que eu vejo aqui, isso não está na Bíblia, tá? Minha maneira de entender. Deus envia um anjo mensageiro. Tem um anjo do mal, um anjo guerreiro, um demônio. Esse principado que se opõe a esse anjo que é mais mensageiro, mas o Daniel continua orando, Deus envia um anjo guerreiro para guerrear contra esse príncipe aqui, o vence e o anjo mensageiro passa. E vai entregar a mensagem. Repito, é assim que eu vejo, ok? Isso não está detalhado desse jeito na Bíblia. É o meu entendimento. Eu acho que ele faz sentido, esse meu entendimento. Mas a questão é que, enquanto se jejuava, houve
uma batalha espiritual. Se o Daniel, ele deixasse de jejuar no segundo dia, no 10º dia, no 15º, sabe, dá para entender na Bíblia que os anjos trabalham quando nós oramos. Isso tudo aconteceu porque tinha um homem orando aqui embaixo. No momento que, bem isso a gente já viu que, vamos ver, eu acho que ainda mais, que Pedro estava na cadeia, a igreja orou. O que Deus fez? Mandou quem ir lá na cadeia? Um anjo. E libertou Pedro. Quando ele veio, bateu na casa lá, o que o pessoal fazia? Orava. Daí, quando veio a menina lá, disse, olha, está aqui o Pedro. Daí eles disseram, não, acho que não é um anjo dele, alguma coisa assim, você tá vendo coisa. Não, e era ele mesmo. Ou seja, quando gente olha aqui embaixo, anjos trabalham no mundo espiritual. Outra coisa, lembrando, a gente já viu isso, já estudou isso em Atos. Nós não damos ordem aos anjos, ok? Quem dá ordem é Deus. Nós oramos e é Deus que tem essa autoridade sobre os anjos. Né? Eu já vi gente ensinar, ô Gabriel, vai lá, faça isso, Miguel, faça aquilo. Né? Sério, eu já vi. Né? A gente não tem essa autoridade, o que a gente faz, a gente ora. A gente ora e a gente pode pedir, está na Bíblia sobre anjos, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Então nós pedimos, Deus envia os teus anjos, e eu oro com constância isso, mas é Ele quem envia. Daniel estava orando, fazendo esse jejum parcial, e tudo isso estava acontecendo no mundo do Espírito. E muitas pessoas, às vezes, não têm a condição de fazer um jejum total, mas podem fazer um jejum parcial. Muitas pessoas, às vezes, usam alguma medicação que não dá para tomar com o estômago vazio. Se dá para tomar com o estômago vazio, ora a Deus e diz, Deus, ofereço esse jejum, nesse jejum vai ter água e eu vou usar a minha medicação, ok? É o propósito, é como você estabelece, você e Deus, o teu jejum. Mas algumas pessoas não podem. Então, mas dá para jejuar alguma coisa, algum alimento, alguma coisa, um jejum, certo? Que não está na Bíblia, mas é uma abstenção, e é uma maneira de jejuar. Nessa semana eu vi 2 testemunhos, né? Jejum de rede social. E sabe que isso não é fácil? Né? Isso eu vi da Vanessa, minha filha, que está jejuando rede social por um período. E nesse período ela se dedica mais a Deus, certo? Hoje eu vi mais um testemunho da Andriele, também me mandou uma mensagem, disse que começou a fazer isso a partir da semana retrasada, que a gente falou sobre jejum, e testemunha que Deus está abençoando. Ou seja, quando você fazia determinada coisa, não faz e dedica esse tempo em consagração a Deus. O que eu já vi várias vezes a Carmen fazer e faz às vezes, ela jejua qualquer coisa com açúcar, doce. Ela faz jejum de doce, né? E, enfim, às vezes eu fico com dó, né? Eu estou na mesa, estou comendo doce, eu não posso comer doce, né? Mas é o jejum dela, Então, a questão do jejum, esse parcial, tem essa base bíblica, não nos dá detalhes, mas manjar desejável, e ele não se perfumava, não é que ele não tomava banho, ok? Né? Então, mas ele não se produzia, uma postura de humilhação. Enfim, então ele não comeu determinada coisa e ele jejuou também algum comportamento que não era pecado,
ok? Não era pecado, mas ele deixou aquilo, certo? É uma abstenção, algo que ele fazia, que ele gostava, e oferece isso como um sacrifício a Deus. E a Bíblia fala de sacrifício. Eu ouvi uma época muita gente falando, Deus não aceita sacrifício, e não sei o quê. Não tem nada disso. Sacrifício era só no Antigo Testamento, sim, o sacrifício dos animais por causa do pecado, não. Esse não é mais sacrifício, não se faz mais isso. Jesus já fez esse sacrifício perfeito. Não é sacrifício por salvação, já somos salvos. Mas o Novo Testamento fala assim de nós nos oferecermos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é culto. Fala de sacrifício de louvor. Não tem no Novo Testamento que a gente não tem que oferecer sacrifício a Deus. Isso não está na Bíblia. Isso, quem ensina isso é folgado. Tem sacrifício sim. Então, coisas que nós sacrificamos, alguns, ou televisão, ou, enfim, coisas que a gente gosta, sacrifica isso como culto a Deus. Então esse foi o jejum de Daniel, e o jejum de Daniel nos mostra a possibilidade do jejum que é parcial. Agora, o jejum de Jesus. Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, a gente lê: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, e ele não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, o que ele teve? Fome. Logo após o batismo nas águas, enfim, a Bíblia diz que Jesus saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele, e a Bíblia diz que o Espírito o conduziu ao deserto, e lá ele jejuou. E aqui há muitas lições importantes para aprendermos com o jejum de Jesus. Novamente, a gente observa que jejuar faz parte do propósito divino. Se Jesus jejuou, a gente precisa jejuar. Jesus é o nosso exemplo maior. A Bíblia relata que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. A palavra da lacuna é Espírito. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Gente, muitas vezes o deserto é de Deus e não é do diabo, não. Tem muito deserto que é de Deus. Deus permite, Deus leva, Deus conduz. Tem alguns desertos que a gente que faz para a gente. Decisões erradas, a gente se mete em algumas coisas que não tinha nada a ver com Deus, e a gente está no deserto porque a gente que se meteu lá. Se tem algum deserto do diabo, de repente é porque a gente não foi vigilante e deu lugar ao diabo. Mas sabe, tem deserto que é de Deus, que Deus tem os seus propósitos. Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para um enfrentamento espiritual. E Jesus ficou em jejum. Assim como o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, ele chama a igreja de Jesus a praticar o jejum. É uma grande batalha que está sendo travada nos ares espirituais. E o jejum é necessário para que haja vitória completa. Detalhes sobre o jejum de Jesus. A Bíblia informa que Jesus não comeu durante esses dias, mas não diz que ele não bebeu. Isso indica que ele ingeriu água, pois se não o fizesse, não suportaria. Jesus não estava em estado de arrebatamento, ele estava no deserto, enfrentamento espiritual. Não veio uma nuvem cheia de fogo como Moisés. Não, ele não estava em arrebatamento. Carne e osso, assim como eu e você.
Então, ele não podia ficar 40 dias sem beber. Ele era carne e osso, ele se fez como nós. Por isso que a Bíblia só diz que ele não comeu. Isso pressupõe, é nítido que ele bebeu, ele ingeriu água. Aqui vemos esse jejum de abstinência completa de alimento, mas com ingestão de água. Portanto, esse é um jejum que a gente pode praticar, é o jejum que eu pratico. Né? A minha maneira de jejuar, né? Eu nunca fiz esse jejum parcial, eu jejuo sem alimento, com água. Enfim, a maneira que Deus tem me conduzido para jejuar, mas essa é minha. Citei o exemplo da Carmen, certo? Enfim, que ela também jejua só com água junto comigo, certo? Uma vez na semana, geralmente, certo? Geralmente, uma vez na semana, nós jejuamos juntos, certo? A gente levanta, faz a refeição da manhã, fica o dia todo, à noite, e vai fazer a outra refeição da manhã. Então, geralmente, não quer dizer que a regra, a gente não fez nenhum pacto com Deus, que toda semana vamos jejuar um dia. Às vezes jejuamos até mais de um dia, às vezes, depende da semana, não jejuamos. Mas, na média, é o que a gente busca fazer, certo? Ela, às vezes, faz esses jejuns que são os parciais, né? O jejum de Jesus foi dessa maneira. Por que a gente jejua? E a gente já ouviu aqui umas histórias, certo? E houve uma vez que eu ouvi a definição de jejum numa conversa de corredor. Eu nunca mais esqueci da definição de jejum do o homem velhinho, acho que ele hoje deve ter mais de 80 anos, é o Hilmar. Esse é o professor Hilmar, o pastor Silvio conhece, é o professor Hilmar. Não sei se mais alguém já teve aula com ele. Pastora Miriam também, né? Enfim, um velhinho assim que conhecia demais. Ele faz a devocional dele, essa leitura bíblica que ele faz, não é na nossa Bíblia, ele lê Velho Testamento no hebraico, Novo no grego. Ele vai ler nas línguas originais, né? Enfim, ele lê, sabe essas línguas, ele fala essas línguas, inglês, o espanhol, mandarim, francês, e daí alguns. Houve uma vez que alguém perguntou: quantas línguas o senhor fala? Ele enrolou, não respondeu. Né? O velhinho é gênio, né? Um cara de Deus, um doutor, mas um cara piedoso, conhecedor, mas tem vida com Deus. E daí eu ouvi dele ele dizer que jejuar é morrer. Na hora que eu escutei jejuar é morrer, mas como assim? E daí ele explicou: jejuar é morrer para nós mesmos, porque a partir do momento que você deixa de comer, a carne começa a morrer. É ou não é? Deixa de comer ao início de morte. Então, ele disse que jejum significa morte para nós mesmos, morte para a nossa carne, para vivermos mais para Deus. A maneira mais eficiente é a palavra da lacuna. Para eu e você colocarmos a nossa carne no seu devido lugar, é andar no Espírito. E por meio do jejum e da oração. Jesus venceu o inimigo ao jejuar. Daniel venceu uma grande batalha espiritual ao jejuar. Nós venceremos as forças espirituais do mal se nos dedicarmos ao jejum. Detalhes sobre jejum de Jesus.
Veja bem, Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. No batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi, podemos dizer assim, batizado no Espírito Santo, depois do batismo. E ele já tinha o poder de Deus. O Espírito o conduz ao deserto. Ele jejua 40 dias. 40 dias. E daí, Lucas diz, no versículo 14 do capítulo 4, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Quando ele saiu do jejum, ele saiu com mais poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Essa declaração de Lucas é feita, sim, na sequência do jejum de Jesus. A gente pode concluir que após o jejum, Jesus recebeu mais poder do Espírito Santo para fazer a obra que o Pai o havia incumbido. Um livro maravilhoso é desse autor aqui, Mahesh Chavda. Melhor livro de jejum que eu li. Muita coisa que eu falo sobre jejum é o que eu aprendi dele. E ele falou assim: se o Filho de Deus orou e jejuou para ter poder no seu ministério, por que você pensa que deveríamos fazer outras coisas? Que pergunta é essa? Gente, ao jejuarmos, nós vamos ter mais revelação da palavra de Deus, experimentaremos mais vitórias nas nossas batalhas espirituais, receberemos mais poder do Espírito Santo, seremos líderes cristãos mais eficientes. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando a gente jejua, qual a nossa expectativa? Talvez a gente jejue e a gente diz assim: pois é, eu vou jejuar porque daí acho que eu vou ver anjo. Aí eu vou ser arrebatado até o terceiro céu. Eu não estou dizendo que não, mas sabe o que Jesus viu lá no deserto, no momento que ele jejuava? Quem? O diabo. Não sei se você já se apercebeu disso. O Daniel, enquanto ele jejuava, tinha batalha espiritual. Mas Daniel, depois de ter aquela batalha espiritual, ele viu anjo. Jesus, depois de vencer o diabo, a Bíblia diz que os anjos vieram servir. Sabe, no jejum a gente pode ver anjo, mas talvez a gente veja demônio. Os 2 maiores jejuns que eu fiz, certo, que foi um jejum de 2 dias e meio, máximo que eu consegui só com água. Esses dias eu estava pensando quando eu fazia essa aula. Sabe, Deus me visitou, mas eu lembro que batalha espiritual que eu tinha naqueles dias. Gente, era coisa que eu não tinha experimentado antes, que eu não imaginava antes. Um outro jejum que eu fiz foi de 11 dias que eu me alimentava às 6 horas da tarde. Isso faz, acho que uns 20 anos, 20 anos ou mais, aqui na igreja. Eu estava muito decepcionado com a liderança, uma resposta muito ruim de algo que a gente propôs. E daí eu falei: Deus, ou muda essa situação, ou me muda daqui. E eu me propus ao jejum e oração. E eu lembro, numa madrugada, aqui morava na João Galberto, eu orando, de joelhos, e uma hora eu senti um cutucão assim aqui, ó. Eu pensei: não tem ninguém aqui, a Carmen está dormindo. E daí eu olhei, não vi ninguém assim. Quando eu olhei, mas atrás eu vi vários demônios, vários deles, uns 9, 10, alguma coisa assim. Eu não estava jejuando para ver demônio, mas se Deus mostrou, é porque era necessário. Eu lembro que naquela hora eu levantei, eu fui na direção deles, eu disse: em nome de Jesus, vocês vão sair daqui, vocês vão sair do caminho, vocês vão sair da igreja. E eu os repreendi, eu os vi saindo.
Mas eu quero dizer para você que em jejum a gente tem glória, mas a gente tem batalha, e às vezes para ver a glória a gente tem que passar pela batalha. Assim como Daniel, assim como Jesus. Eu não estou dizendo que todo jejum você vai ter batalha espiritual, mas é possível que tenha. Eu não sei o que vai acontecer no jejum, mas eu sei é que a gente tem que jejuar. E eu quero desafiar você a adotar na sua vida algum tipo de jejum. Na sua vida, na sua família, na sua casa. Facilitador de GP, jejua pelo seu GP, ensina teu GP a jejuar, mesmo que seja novo na fé. Ensina a fazer um jejum de, sei lá, de meio-dia. Não sei, alguma coisa. Jejum está na Bíblia. Jejum está na Bíblia. Então, isso é muito importante. Então, que todos nós jejuemos, buscando a Deus, com propósitos específicos. E grandes vitórias vão acontecer. A semana que vem é a conferência da família. Jejue pela família e pela conferência. Sem ser esse sábado agora, no outro vai ter... Ou seja, essa sexta-feira tem um jejum das mães em favor dos filhos. Está tendo um jejum específico para que haja vitória sobre depressão nos filhos e também nos pais e em outros familiares. Sexta-feira agora, quer se unir nesse propósito, se una. Jejum pela família, filhos. Né? Esse é um jejum que Deus tem levantado a Carmen, falado com ela. Enfim, gente, faz propósito de jejum com o teu GP, com pessoas da tua família. Mas Deus nos chama a jejuar. Amém?